Eu era gerente de unidade em uma tradicional. Quando eu conheci a Amanda, eu estava desempregada, eu não estava trabalhando. E eu estava trabalhando como secretária numa uma área de clínica de dentista. Eu já trabalhava numa empresa grande do ramo de alimentação coletiva, mas eu queria uma oportunidade, um novo desafio. E aí eu encontrei a Amanda na hora certa e ela me apresentou esse mundo do offshore. Na faculdade a gente nem ouve falar sobre isso. E assim que eu descobri que existia a possibilidade de nutricionista ingressar nessa área, eu dei umas pesquisadas no Google, porém com informações muito vagas. Eu não tinha muito conhecimento aprofundado. Eu acordava às 4 horas da manhã para chegar lá às 7, saía às 15 para as 5 para chegar às 8 horas da noite em casa. Então, no mesmo mês que eu pedi demissão, eu comecei um processo seletivo para a Sodexo. Nós saímos da faculdade acreditando que somos responsáveis apenas por planilhas de controle da qualidade. Eu achei a Amanda pelo Instagram e foi o Instagram que mais eu obtive informações a fundo sobre esse segmento. Mas o que me chamou a atenção inicialmente foi a possibilidade de poder ganhar mais, né, de ter uma rentabilidade maior, a possibilidade de me desafiar para algo novo, porque eu já estava há 5 anos na mesma posição. Agora eu tenho 15 dias de folga, eu faço o que eu quero, vou onde eu quero. Posso me desligar da unidade, a unidade vai continuar andando sem mim. Então, só de poder relaxar tranquilo os 15 dias, eu já fico muito feliz. Todo o conhecimento que a Amanda tem também, né? Que ela tem ela teve uma bagagem muito grande no offshore, então ela sabe passar isso pra gente de uma forma bem direta, bem realista. Então, acho que isso ajuda demais, né? A teoria e a prática, né? Em menos de 6 meses, eu consegui a minha vaga no offshore. Eu hoje trabalho embarcada pela Sodexo. E eu consegui a vaga sem indicação de ninguém. Demorou 3 meses para eu conseguir a vaga. A Amanda, ela foi muito mais do que uma nutricionista offshore. Ela foi um guia para mim. Então é um investimento assim para a vida, vale muito a pena. Mas eu acho que o curso é assim, uma rota para a gente traçar o nosso caminho, o nosso destino e correr atrás e não desistir, porque é possível, né? Não conseguiria entrar e nem me adaptar se eu não tivesse os ensinamentos do curso. E eu tenho certeza que foi um divisor de águas na minha vida. Fala Nutri, o futuro Nutri, se você é estudante de nutrição. Seja bem-vindo à Rota do Nutricionista Offshore. Meu nome é Amanda Chagas, eu sou nutricionista, assim como você, e hoje eu sou mentora de carreira para outros nutricionistas. Meu objetivo nesse curso, na Rota do Nutricionista Offshore, é te apresentar o mercado privado mais lucrativo da nutrição. O único mercado onde você já vai entrar ganhando de 2 a 3 vezes o valor do piso, trabalhando 14 dias, quer dizer, trabalhando metade do mês, folgando os outros 14 dias, tendo 42 dias de férias por ano e indo trabalhar de helicóptero. Que mercado é esse? É o mercado da nutrição offshore. Esse é o único mercado onde você tem a segurança de ser contratado com carteira assinada, com estabilidade, com benefícios, sem necessidade de fazer concurso público, sem necessidade de prova física, sem limitação de idade da história dos 40 anos da Marinha, tá? E com todos os benefícios que eu falei, 2 a 3 vezes o piso de salário, 14 dias de férias e trabalhar de helicóptero, mais de 14 dias de descanso por mês, enfim. Essa é a realidade das nutricionistas offshore hoje. Talvez você esteja pensando, mas tá difícil conseguir um emprego ruim aqui, normal mesmo, para ganhar o piso ou até menos, sem benefício. Eu já tô me candidatando até para trabalhar de graça para pegar experiência e não tô conseguindo. Que gerar esse emprego aí com tantos benefícios e que paga tão bem, enfim. No seu lugar, eu também teria minhas dúvidas se não tivesse acontecido comigo e não tivesse acontecido com tantas alunas minhas. Isso que eu vou te contar aqui é tão poderoso que já ajudou alunas minhas que, mesmo com pouca experiência, conseguiram a sua tão sonhada vaga offshore. Vou deixar com vocês agora a história da Tayla. Meu nome é Tayla King, eu falo de Niterói. E tava sem conseguir emprego na área, não tava trabalhando. Aí foi aí que eu conheci a Amanda, que eu comecei os cursos dela, comecei a botar as coisas em prática, assim, as coisas começaram a andar. Eu não tinha conseguido meu primeiro emprego desde que eu me formei. Em 9 meses, e desde que eu comecei uma mentoria, fazer curso com ela, a minha vida meio que mudou, literalmente, a minha vida profissional. Em 9 meses, eu consegui meu primeiro trabalho. Aí logo assim, eu já fui, já me chamaram para uma outra empresa. Eu já fui para essa outra empresa. Em 9 meses, eu consegui sair da minha primeira oportunidade
oportunidade de emprego até o meu sonho de vida, que é trabalhar offshore, que é agora, atualmente, o que eu faço. Assim, todo mundo que fala comigo, eu indico a Amanda. A Amanda, ela fala de carreira como um todo. Ela fala de ser nutricionista como um todo, sabe? E você ter o auxílio de uma pessoa capacitada, uma pessoa que está disponível ali para te dar o conhecimento que ela tem. Não é todo mundo que tem um conhecimento e quer te passar isso, entendeu? Então, assim, eu super recomendo qualquer curso da Amanda, assim, para todo mundo, porque na minha vida fez um diferencial, assim, muito grande. No decorrer das aulas, você vai conhecer melhor tudo que eu fiz e tudo que me levou não só a conseguir me tornar nutricionista offshore, como crescer dentro da área, trabalhar em grandes multinacionais como Sodexo e GRSA. Na GRSA, inclusive, eu fui premiada, recebi o prêmio Estrelas, que é um prêmio de gestão a nível Brasil. Eu já estava no cargo de supervisora com 27 anos de idade. Então, no decorrer dessas aulas, você vai descobrir tudo que me fez não só conseguir entrar nesse mercado pouco conhecido, muito disputado da nutrição, como crescer dentro dele e ocupar o maior cargo que um nutricionista pode ocupar, que é o cargo de gerente de operações. Você também vai conhecer a história da minha aluna Otávia. Otávia, quando entrou no Nutris Offshore, estava desempregada e com um mês ela conseguiu a vaga dela no tão sonhado mercado offshore, o melhor mercado privado da nutrição. Hoje a Otávia já tem 1 ano de carreira como nutricionista offshore e conseguiu comprar o primeiro apartamento próprio dela. Agora me conta, que mercado da nutrição que você conseguiria comprar a sua primeira casa própria com 1 ano de trabalho? Eu desconheço. Agora eu vou deixar vocês com a história da Otávia. Meu nome é Otávia Landim. Eu sabia que tinha, né, plataformas e tal, mas não tinha noção nenhuma de como funcionava, que nutricionista trabalhava, da forma que era, não tinha noção nenhuma. O primeiro contato que eu tive foi eu ter uma amiga que me encaminhou o link, eu entrei para ver, e eu estava desempregada, né? Eu tenho 11 anos de formada, né? Aí, quando ela me mandou, eu falei, gente, eu vou fazer, porque é uma coisa que, tipo assim, eu já tinha vontade há um tempo atrás, não sabia como ingressar, e o negócio, assim, eu desempregada, o negócio caiu, assim, no meu colo, né? Eu esperava que eu fosse conseguir entrar nessa área, de verdade, uns 4, 5, 6 meses após. Eu não esperava que fosse ser tão rápido. O primeiro contato que eu tive foi no dia 3 de novembro e no dia 24 de dezembro a empresa me ligou falando que eu tinha passado no processo seletivo. Então, assim, foi muito rápido, sabe? Mas, assim, graças à Amanda, que ela incentivou a correr atrás, me incentivou a fazer o curso. Então, não esperava que fosse ser tão rápido e foi muito rápido. Foi um presente que eu ganhei de Natal. Tudo que eu vou te ensinar aqui é fruto da minha própria experiência de quase 1 década dentro do segmento offshore. Foi aprendendo e observando o que nutricionistas faziam para conseguir entrar, para conseguir crescer, enquanto outras não conseguiam entrar ou entravam e não cresciam, que eu desenvolvi uma metodologia capaz de ajudar qualquer nutricionista a entrar neste segmento e prosperar, porque não é só entrar. Você pode prosperar lá dentro e ganhar até mais do que 6, 8 mil reais. Eu saí do offshore ganhando mais de 10. Antes de mais nada, eu quero que você entenda que eu, assim como você, entrei na nutrição e, primeiro, eu nem conhecia a área de UAM. Eu nem sabia que nutricionistas poderiam trabalhar em UAM. Eu entrei na nutrição querendo ser nutricionista de hospital. Esse era meu grande sonho. Também não pensava em consultório, pensava em hospital. Beleza, entrei na faculdade e eu consegui um estágio no hospital, logo no começo. Um estágio remunerado, inclusive. Esse estágio me mostrou que o hospital não era o que eu imaginava. Que o nutricionista dentro do hospital não é respeitado, não é ouvido, não tem perspectiva de crescimento. Que o nutricionista no hospital é tratado como uma moça da comida. E eu não queria aquilo ali pra mim. Então, desde muito nova, nessa época aí, eu devia ter uns 19 anos, eu já sabia que eu queria crescer e ganhar bem. Então, pra mim, ficou muito nítido que o hospital não ia me proporcionar isso. E aí, eu logo tomei um baque. Eu falei, bom, esse era meu sonho, era isso que eu queria. E aí, descobri que, na verdade, esse sonho era um pesadelo, não era o que eu imaginava. E agora? Consultório nunca foi o meu desejo, tá, gente? Eu entrei na nutrição em 2006. E na época, nutricionista de consultório não era valorizada como é hoje. E uma consulta com nutricionista era menos de 100 reais. Eu já tinha ido a nutricionistas, porque
Eu tive todo um histórico de peso, de alergias alimentares e tal, meu pai diabético. Então eu sabia o que era uma nutricionista. Quando eu entrei na faculdade de nutrição, eu sabia o que era uma nutricionista de consultório, e aquela vida não me interessava, não me encantava, além do mais eu via que não dava dinheiro. Enfim, e aquilo ali também não era o que eu desejava. Nesse momento eu descobri algo que as faculdades de nutrição não mostravam e seguem não mostrando pra gente, que é a área de alimentação coletiva, o que ela realmente é. A área de alimentação coletiva não é essa cozinha suja, chechelenta, onde a nutricionista é infeliz, onde a nutricionista é sobrecarregada o tempo todo e tá ali por falta de opção. Porque é isso que as faculdades mostram pra gente, que quem foi parar na UAN porque não teve opção. Isso não é verdade, tá? Graças a Deus eu tive a sorte de ter 2 professoras de administração de serviços de alimentação que eram muito fora da curva. Elas são fora da curva hoje, imagina pra época, elas eram ainda mais fora da curva, né? Elas não tinham essa postura de que a UAN, de que o restaurante era um lugar feio, sujo, onde só iam parar pessoas frustradas, né? Elas tinham um comportamento de gestoras, administradoras, gerentes. Tanto que as 2 tinham mestrado, doutorado e tal em engenharia de produção. Isso era algo super disruptivo na época, assim, era difícil você ver nutricionistas que iam para a área de engenharia estudar. Elas tinham uma elegância, uma postura realmente de gerentes, de gestoras. Então eu tive muita sorte de não ter sido ensinada que o UAN é o fim de carreira, é aquele negócio que ninguém quer e que nutricionista de UAN só serve para provar comida e cobrar os funcionários que sigam as boas práticas e coletar amostra, porque isso está muito longe de ser o que é uma nutricionista de UAN, o que é uma nutricionista de produção. Então eu tive muita sorte de cruzar com essas 2 professoras que me mostraram o que realmente é uma nutricionista de produção. Uma nutricionista de produção é uma gestora. Ela não é uma pobre coitada que está ali só provando comida, preenchendo planilha e que está ali porque nada deu certo, tá? Então, essa é a primeira mensagem que eu quero trazer para vocês aqui. Se alguma nutricionista está na UAN porque não deu certo profissionalmente, não foi na UAN que ela deu errado. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. Ela deu errado aonde? Qual era o sonho dela, a perspectiva dela, que ela se frustrou e, na verdade, ela encontrou na UAN a sobrevivência. Ela encontrou na UAN trabalho. Então, a UAN não é o fracasso. Ela fracassou em algum lugar e foi parar na UAN. Então, não coloquemos na UAN essa culpa do fracasso. O fracasso está em outras áreas, que faz com que essas pessoas sigam para a UAN, sem gostar de UAN, o que é um erro, tá? UAN é uma área boa, pode ser uma área próspera, só que a nossa classe desconhece o que realmente é uma nutricionista de produção. Então, essas minhas professoras, elas estavam sempre muito elegantes. Uma delas era dona de um restaurante de comida saudável no centro do Rio de Janeiro. Eu reparava que ela tinha o melhor carro entre as professoras, ela tinha a melhor bolsa entre as professoras, a melhor roupa, as melhores roupas entre as professoras. Inclusive, as professoras da parte clínica, da área hospitalar, não só não atuavam na área, como não tinham a mesma aparência daquelas professoras ali. Então, aquilo logo me chamou a atenção, logo me despertou. Peraí, essa área aqui que ninguém fala, que ninguém gosta, como é que ela pode ser tão ruim se eu tô vendo que as minhas professoras têm uma imagem de sucesso? Enfim, anos depois eu fui descobrir que, inclusive, a área que paga os maiores salários para nutricionistas é a área de alimentação coletiva. Gente, a área de alimentação coletiva e serviços é uma área multimilionária. É uma área que oferece muitas oportunidades para nutricionista para além da cozinha. A cozinha é só uma porta de entrada, tá? A nutricionista pode ser supervisora, coordenadora, planejadora, ela pode ir para a área de qualidade, ela pode ir para a área de suprimentos, ela pode ir para a área de RH, ela pode se tornar diretora, ela pode ir para a parte comercial, ela pode ir para a parte de varejo. Tem uma infinidade de braços a área de alimentação coletiva. Nós temos empresas
enormes dentro da área de alimentação coletiva. Algumas delas vocês conhecem, obviamente, Sapores, GRSA, Sodexo, que são as maiores que a gente tem no Brasil hoje, mas tem algumas outras grandes também, mas não tanto quanto essas 3. Eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 dessas 3, né? Então eu também tive a oportunidade de ver o império que existe atrás desse ramo de alimentação e serviços que é simplesmente ignorado pela faculdade de nutrição. Bom, mas foi só no final da faculdade que eu ouvi falar em offshore. No final da faculdade, eu ouvi falar que existiam nutricionistas em plataformas de petróleo. Como? Eu tinha um professor que era médico e ele já tinha trabalhado embarcado. E numa aula ele comentou com a gente que era um mercado muito promissor para nutricionistas, que estavam contratando muita gente, que o salário era muito bom, que você só trabalhava metade do mês, folgava a outra metade, que ia trabalhar de helicóptero. E eu lembro quando ele me contou aquilo, meus olhos brilharam. Eu falei assim, meu Deus, é isso que eu quero pra mim. Mas foi só no final da faculdade que eu fiquei sabendo da existência desse mercado. Mas eu não fazia ideia de como entrar. Ele falou por alto de alguns cursos que a gente teria que fazer. E eu fiquei super com medo de fazer aqueles cursos, porque eu não sabia nadar e tal. E aí na época, eu meio que desisti do offshore, porque eu falei, cara, eu não vou conseguir, eu não sei nadar, como é que eu vou fazer esses cursos? Enfim, da mesma proporção que eu fiquei feliz, eu murchei, porque eu falei, cara, não vou conseguir, não é pra mim. Enfim. Então, naquele momento, eu desisti da nutrição offshore e eu fiz o que todo recém-formado faz, talvez você esteja fazendo, que é o quê? Fui procurar qualquer emprego. Eu queria qualquer emprego, gente. Se hospital, empresa, clínica, qualquer coisa. Eu queria um emprego. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu não tinha ninguém para me orientar também. Enfim, eu queria um emprego qualquer. E aí eu fiquei uns 6 meses, manda currículo, vai em entrevista, sou eliminada porque tenho pouca experiência, faz currículo, manda currículo, não sou chamada, manda currículo, sou chamada, não passo na entrevista porque querem alguém com mais experiência, enfim. Nesse rolê todo, demorou uns 6 meses e eu consegui ser chamada para uma entrevista da merenda escolar. Merenda, muitos de vocês devem saber que costuma ser o primeiro emprego da grande maioria dos nutricionistas. Passei no processo seletivo da merenda. Fiquei toda feliz, meu Deus, meu primeiro emprego, vou conseguir trabalhar. Fiz o exame admissional. Quando eu fui levar a documentação, eu descobri que era necessário ter carteira de motorista e carro próprio. Eu não tinha nenhum dos dois. Mas o combinado, eu tinha feito um combinado com meu pai já estava aposentado, e meu pai faria a rota comigo. De tanto que meu pai queria me ajudar a conseguir aquele emprego. Só que eu descobri que eles iam me dar a rota da serra. E aí eu teria que subir e descer a serra todo santo dia. E aí meu pai falou pra mim, Amanda, não dá, tá? A serra é muito longe, a gente vai gastar muito de gasolina, a gente vai deteriorar muito o carro, a gente vai ter que sair muito cedo, a estrada é perigosa, imagina quando estiver chovendo, grande parte da estrada é de terra, é esburacada e tal, não dá, não vai dar. Aí eu tive que desistir da vaga. Gente, mas eu chorava tanto, parecia que meu mundo tinha acabado, parecia que eu nunca mais ia conseguir nada, nenhum emprego. Mas eu tenho uma característica de ser uma pessoa muito resiliente. Então, chorei, mas enxuguei as lágrimas e falei, bora procurar de novo. E na época a gente procurava emprego no Google, no Cato e tal. Não tinha LinkedIn como tem hoje, tá? Gente, hoje LinkedIn é uma ferramenta importantíssima para o mercado de trabalho. Então, hoje, se você quer trabalhar dentro de uma empresa, com carteira assinada, benefícios e tal, você precisa estar dentro do LinkedIn. LinkedIn é a maior rede social profissional que existe. Todas as empresas estão ali, as maiores empresas recrutam dentro do LinkedIn. Então, eu costumo dizer que quem não está no LinkedIn hoje está fora do mercado de trabalho. Mas na época a gente não tinha isso. Então, eu procurava no Google, no Cato, enfim, procurava todo santo dia. Costumo dizer para vocês que o trabalho de quem está desempregado é procurar trabalho. Eu procurava todo santo dia. Pois bem, achei o processo de trainee da Puras do Brasil na época. A Puras, ela não existe mais, ela foi vendida para a Sodexo em 2011, né? Achei o processo seletivo para trainee da Puras do Brasil. Me cadastrei, fiz todas as provas, eram muitas provas, tinha tudo online, né? Tinha prova de matemática, de lógica, de português, de nutrição. Fiz as provas e falei assim, cara, aí só que eu fui pesquisar sobre a empresa, né? E aí eu vi que era uma empresa grande, que tinha mais de 20 mil funcionários no Brasil e tudo mais, Eu nunca tinha ouvido falar da Puras, né? A faculdade não me apresentou essas empresas, gente. Então, assim, a oportunidade que vocês estão tendo de ouvir hoje o nome dessas empresas
Inclusive, o dono da Puras voltou para o mercado com uma empresa agora chamada Splenda. Se você é do sul do Brasil, talvez você já tenha ouvido falar esse nome. A oportunidade que vocês estão tendo hoje de descobrir as empresas, na minha época não tinha. Se você entrar no LinkedIn hoje, você acha uma pá de empresa de alimentação e serviços, hospitais, tudo ali acessível para você, as informações. Há 13 anos atrás, quando eu me formei, a gente não tinha como achar essas informações com tanta facilidade. Então, eu nunca tinha ouvido falar na Puras. Mas eu entrei no site, pesquisei, fui ver a história da empresa, o tamanho da empresa. Quando eu vi como era grande a empresa, eu falei, cara, nunca vão me chamar. Nunca vão me chamar. Mas enfim, fiz o processo. Para minha surpresa, na mesma semana me chamaram para entrevista. Eu fui lá, fiz a entrevista e passei. Então eu já saí de lá para fazer o ASO e para pegar a documentação. Então assim, gente, eu tava triste porque eu tinha perdido uma vaga na merenda. De repente, eu me vi sendo contratada por uma das maiores empresas de alimentação e serviços do Brasil. Então, eu falei assim, gente, que idade eu vou ter perdido essa vaga da merenda? Porque talvez se eu tivesse conseguido aquela vaga da merenda, eu teria parado de procurar empregos melhores. Então, Deus sabe o que faz. E eu entrei como trainee na Puras, ganhando R$ 1.200 na época. Esse era meu primeiro salário. O processo de trainee, que eu ia ficar 3 meses treinando numa unidade, era no Rio. E eu já tinha voltado para Macaé, eu já tinha entregue meu apartamento lá em Niterói, que eu fiz faculdade lá. Eu tive que voltar para o Rio durante 3 meses para poder fazer o meu processo de trainee. Mas eu ia morar onde? Eu não tinha mais apartamento. Então eu conversei com uma antiga colega de faculdade que ainda estava lá. Se eu não me engano, ela estava até trabalhando no restaurante dessa professora nossa. Eu paguei um aluguel para ela por 3 meses para ficar morando na casa dela, sendo que o único espaço que ela tinha para me ceder era o chão do quarto dela para eu botar um colchão. Então eu fiquei 3 meses morando na casa dela, dormindo num colchão no chão do quarto dela. E eu tinha que sair de Niterói antes das 6 da manhã, de ônibus, para conseguir estar no centro do Rio. Quem conhece Rio e Niterói sabe que tem uma ponte que vive engarrafada, para estar 6 e pouca da manhã no restaurante no centro do Rio. Então, muitos de vocês me veem hoje, né? Nossa, ela cresceu e trabalhou na Sodexo e foi gerente, trabalhou na GR, ganhou prêmio, e embarcou e ganhava bem, e blá, blá, blá. E muitos de vocês me veem hoje, mas não tem noção de que eu não nasci assim. Ponham uma coisa na cabeça de vocês, ninguém nasce grande. Eu não nasci assim. Eu também comecei do começo, como vocês. Eu não tive QI, eu não tive ninguém para me ajudar. Eu não tive. Eu tive que dar o meu jeito. E aí, beleza. Comecei como trainee, acabou o processo de trainee, eu fui assumir minha unidade como gerente de unidade, nutri de produção, nada a ver com offshore, tá? Só que durante o processo de trainee, eu descobri que a Puras também tinha o segmento offshore, que eles tinham mais de 40 plataformas na época. E no processo de trainee, eu conheci uma nutri, que também era trainee, que viramos amigas, que foi a Dani. E a Dani também tinha o sonho de embarcar. E aí aquilo me relembrou da história da nutrição offshore, me relembrou que eu tinha tido aquele desejo na faculdade e eu comecei a ver que aquele desejo podia ser uma possibilidade e que parecia que estava mais perto de mim, já que eu já estava dentro da empresa e a empresa tinha aquele segmento. Mas eu ainda não sabia como fazer para chegar naquele segmento, porque eu estava num outro segmento, eu estava no segmento de restaurantes corporativos, comuns, em terra. Nesse momento, eu já tinha saído da minha fase de trainee, onde eu ganhava R$ 1.200, e virei gerente de unidade, né, que é o nome que essas empresas dão para nutricionista de UAN, nutricionista de produção, e ganhava R$ 2.500. Então, assim, quando eu descobri que a Puras também operava no offshore, obviamente, no início eu fiquei quieta na minha, porque eu era só uma trainee, né? Mas depois que eu assumi a minha unidade como gerente de unidade, passou um tempinho, eu comecei a deixar claro para eles, olha, eu gostaria de ir para offshore, olha, eu gostaria de ir para offshore. Só que eles sempre me embarreiravam assim, ah, você é muito nova, eu tinha 23 anos. Ah, você é muito nova. Ah, você não tem experiência. Sendo que a Dani, essa amiga minha do período de trainee, conseguiu ir. Ela conseguiu ser transferida da unidade dela, em terra, né, no restaurante normal, para uma plataforma. E aí aquilo me enlouqueceu, né? Eu falei, cara, a Dani foi, então, tipo assim, tem como eu ir, eu quero ir também. Enfim, a Dani também tinha pouca experiência como eu. Ela era um pouco mais velha, mas ela também tinha pouca experiência como eu. Tínhamos começado praticamente juntas, enfim. E a Dani foi uma pessoa que me apoiou muito. Ela também reforçava junto à empresa. Poxa, Amanda quer, Amanda, né, ela tá correndo atrás e tal, enfim. E na época o mercado, gente, estava muito aquecido. Tava precisando muito de nutricionista para embarcar.
como está acontecendo hoje, tá? O que eu tô vendo hoje, eu acho que eu não vejo desde 2010, 2011, gente. A quantidade de navios e plataformas novas chegando. A quantidade de alunas minhas que estão indo para fora do Brasil fazer viagens internacionais para trazer plataformas e navios novos. Eu não via isso acontecer há muitos anos, tá? Essas meninas que fazem viagens internacionais para trazer esses navios, elas ficam 60, 70, 80 dias embarcadas. Elas ganham em dólar, então elas chegam no Brasil, assim, com muito dinheiro, tá? Mas, assim, desde 2010, 2011, eu não via isso acontecer. O mercado, ele está extremamente aquecido. Eu tenho uma aluna minha, inclusive, nesse momento, que está na Espanha, trazendo um navio. Bom, o mercado estava muito aquecido. Passou mais ou menos uns 3 meses, eles estavam urgentemente precisando de alguém. E essa vaga para que eles estavam precisando ocupar nesse momento tinha que ter um pré-requisito que era muito difícil de achar na época, mas que eu tinha. Então eu consegui essa vaga. Com 3 meses pedindo, eu consegui a bendita vaga para eu começar a embarcar. Foi da noite pro dia que eu vi o meu salário sair de 2.500 para 5.000 reais. Eu vi o meu salário dobrar. Na época era 5.000 bruto, que o nutricionista offshore ganhava. Hoje já é de 6 a 8. Na época era de 5 a 6. Eu vi meu salário dobrar da noite para o dia. E eu não ia mais trabalhar de segunda a sexta. Eu ia trabalhar 14 dias e ia folgar os outros 14. Muitos de vocês devem ter visto essa foto minha aqui do meu primeiro embarque lá no meu Instagram. E assim, gente, toda vez que eu olho essa foto, eu consigo reviver a emoção daquele dia. Eu tava realizando um sonho da minha vida, que eu lá na faculdade ousei sonhar, mas eu achei que era muito longe, muito distante, impossível de conseguir. Então, assim, hoje quando eu recebo foto das minhas alunas na mesma condição de uniforme ou de macacão laranja, a bordo, com o mar no fundo, é como se eu revivesse várias vezes aquele momento, porque eu sei que aquilo é a realização de um sonho possível, desde que você se prepare para aquilo. Bom, eu vou falar sobre esse diferencial na aula 3, quando eu for falar de currículo, tá, gente? Eu sei que vocês ficam desesperados para saber quais cursos eu tenho que fazer, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro e tal, mas para onde eu mando o currículo, onde que eu acho as vagas, não adianta eu falar sobre isso agora. Se muitos de vocês chegam aqui, vocês nem sabem o que é offshore, o que faz uma nutricionista offshore, vocês não sabem quem eu sou, a minha história, vocês nunca ouviram as minhas alunas falando. Então a gente precisa fazer essa contextualização inicial, não adianta eu jogar em cima de vocês, gente, faz esse curso e manda currículo aqui que vocês vão passar, porque as coisas não funcionam desse jeito, tá? E eu vou explicar para vocês ao longo dessas aulas por que as coisas não funcionam desse jeito, tá? Mas como eu falei para vocês, literalmente eu vi a minha vida mudar da noite pro dia. Eu ia trabalhar metade do mês, ia descansar, ia ter folga. Eu vi meu salário dobrar. Eu lembro até hoje, minha primeira folga, eu fui pro shopping, comprei um monte de coisa, ficava cheio de sacola na mão. Mal conseguia carregar as sacolas. Consegui ir pro Carnaval de Salvador 2 vezes, eu pagando, ninguém pagou pra mim, papai, mamãe e tal. Isso tudo eu novinha, tá? Como nutricionista offshore, fiz várias viagens e tudo mais, porque eu tinha a folga, né? E tava ganhando bem. Então, eu podia curtir a minha vida, coisa que eu não conseguia fazer antes, ganhando 2.500 e trabalhando de segunda a sexta, sendo que a minha unidade também funcionava sábado e domingo, então o cliente ficava me ligando sábado e domingo, às vezes eu tinha que ir lá resolver BO sábado e domingo, eu não tinha sossego, não tinha paz, era telefone tocando, era eu tendo que ir lá, mesmo sábado e domingo eu vivia preocupada. E no offshore isso acabou, porque a partir do momento que eu embarcava outra nutricionista, ela estava lá, ela era responsável pelos problemas, pelos BOs, e eu podia relaxar, né? Então no offshore, eu acho que um grande benefício não é só o salário, é você poder ter paz de espírito durante metade do mês. Que muitas vezes, quando você trabalha numa one convencional de segunda a sexta, você não consegue ter paz de espírito nem sábado e domingo. A gente sabe disso. Agora, quando eu falo pra vocês que não basta eu falar que faz esse curso e manda o currículo pra cá, por que não basta eu falar isso? Por que o buraco é mais embaixo? Porque a faculdade de nutrição, vocês sabem muito bem disso, ela não prepara a gente nem para trabalhar em one. Numa one normal, numa cozinha pequena. Ela não prepara a gente nem para isso. A gente não sabe liderar, a gente não sabe fazer escala de funcionário, a gente não sabe nada de RH, a gente não sabe nada de gestão de estoque, de custos, a gente não sabe nada sobre compras, suprimentos, não sabemos nada sobre relacionamento com cliente, contratos, não sabemos nada sobre isso. Então a gente não é preparado nem para administrar uma one pequena, que dirá para administrar uma
O AN em alto mar, com um refeitório aberto 24 horas por dia, com um serviço de arrumação e limpeza, com um serviço de lavanderia, porque o nutricionista offshore não é responsável só pela cozinha, ele é responsável por toda a hotelaria. Tudo isso somada a uma logística complicada, porque nós estamos falando de uma operação quilômetros e quilômetros mar adentro. Então, se falta funcionário, se falta arroz, se falta feijão, se falta sal, não dá para resolver da noite para o dia, porque só se chega lá de helicóptero ou de barco. Então, existe uma limitação, existe uma problemática relacionada à logística, relacionada a confinamento, que torna todos os problemas de uma UAN normal difícil de serem resolvidos. Essa minha aluna que está na Espanha agora, eu vi ela postando um story de que ela está na Espanha, trazendo um navio para o Brasil. A Câmara de Carnes está sendo reformada. Alugaram um container para colocar as carnes. O container deu problema, as carnes descongelaram e ela perdeu todas as carnes na Espanha. É diferente de você resolver esse probleminha numa cozinha normal. Então, a gente não é preparado para isso. Esses dias uma colega mandou direct pra mim assim, aonde eu tem limite de idade? Eu falei, não. Aí a segunda pergunta dela pra mim, que todo mundo confunde offshore com marina. A segunda pergunta dela foi pra mim foi, aonde eu mando aonde eu acho as vagas, pra onde eu mando o currículo? Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Você nem sabe o que é a nutrição offshore. Você nem sabe como é o trabalho. Você nem sabe o que faz o nutricionista offshore. Você nem sabe o que a empresa espera de você. Pra que você quer mandar currículo? Você não vai ser chamada. Então, assim, gente, vocês têm que entender isso. O empregador, ele te contrata porque você domina um determinado assunto e você vai resolver aquele problema para ele. Não é porque ele não te contrata porque você quer, porque você precisa, porque você mandou seu currículo. A gente tem 200 mil nutricionistas no Brasil, gente, acorda. Você não é a única. Então, o empregador, ele tem opção para escolher muita gente, tem uma demanda grande. Então, ele vai escolher quem atende as demandas dele. Como é que você vai atender a demanda do empregador se você nem sabe do que se trata? Então, eu fico vendo vocês loucos querendo saber para onde eu mando o meu currículo, mas você nem sabe nada sobre o trabalho. Como é que você acha que você vai ser contratada? Como é que você acha que você vai passar na entrevista técnica com a gestora de operações? Como é que você acha que você vai performar o trabalho? Você acha mesmo que a empresa vai embarcar uma nutricionista experiente com você para pegar na sua mão e te ensinar tudo? Gente, o mercado de trabalho não é jardim de infância, não. Ninguém vai pegar na sua mão e, ai, bebezinho, vem aqui, eu vou te ensinar tudo, tá? Não é assim que funciona, somos adultos, graduados. As empresas entendem o que? Essa pessoa sabe o que faz, ela estudou para isso. Então, eu não tenho que ficar ensinando ela. Empresa não é escola. Eu fico vendo vocês falando, vocês reclamando às vezes de que, ai, mas eu sou tão esforçada, eu sou tão dedicada e eu não sou valorizada. Meu irmão, a empresa não está nem aí quantos diplominha você tem, quantos cursos você faz, que você tirou 10 no TCC, que você é dedicada, que você é isso, que você é aquilo outro. Empresa não é escola, não é seu pai, não é sua mãe. Eles entendem que a partir do momento que você saiu da faculdade, eles não querem saber se você tem experiência ou não. Eles entendem que a partir do momento que você estudou para aquilo, saiu da faculdade, você está apto a resolver aquele problema. E se você não tiver, e aonde que você mostra que você está apto a resolver aquele problema? Na entrevista. Aí como é que você quer aplicar para uma vaga? Você vai fazer o que na entrevista? Você nem sabe nada sobre aquela vaga. Então, gente, não adianta eu começar a Rota do Nutricionista Offshore, começar o curso falando, faz esse curso, faz esse curso, faz esse curso, manda seu currículo para cá, beijo, tchau, é isso. Porque eu sei que é isso que vocês querem, mas vocês vão quebrar a cara de vocês. Então, eu preciso dizer para vocês que é preciso se preparar. A faculdade não te preparou nem para administrar uma UAN, que dirá um serviço hoteleiro em alto mar. Então, antes de ficar na secura de para onde eu mando o meu currículo, pensa que você precisa se preparar. Bom, então eu fiquei quase 10 anos no offshore, tá? Eu fiquei cerca de 2 anos e meio embarcando como nutricionista offshore mesmo. Depois eu fui promovida, vim para o escritório, fui nutricionista de planejamento, fui coordenadora de nutrição, fui coordenadora de operações, fui supervisora de operações, chegando à gerência de operações. Com 27 anos eu era supervisora de operações na GRSA, onde eu ganhei o prêmio Estrelas, tá? Que é o prêmio de gestão a nível Brasil. Talvez alguns de vocês aqui conheçam, já tenham trabalhado ou trabalhem na GR e sabem como é difícil ganhar esse prêmio, porque a gente compete com o Brasil inteiro e eu tinha 27 anos, 8 meses de empresa e já era supervisora. Eu cuidava de um grupo de contratos offshore, tá? Passei quase 10 anos nesse segmento. Só que eu percebi, gente, mas por que você saiu? Um monte de gente pergunta isso pra mim. Eu quero que vocês entendam o seguinte, quem não está crescendo está morrendo.
Desde muito nova, quando eu entendi que o hospital não era para mim, eu já sabia que eu queria crescer e ganhar bem. Então eu fui trainee, eu fui gerente de unidade, eu fui nutricionista offshore, eu fui coordenadora, eu fui supervisora, eu fui gerente. Acima disso, tinha, dependendo da empresa, tem gerência regional e diretorias. O que eu comecei a perceber? Uma das gerentes regionais de uma das empresas que eu trabalhei tem mais de 20 anos na empresa e ela tem mais de 10 anos no cargo. Para que eu chegue no lugar dela, ou ela precisa crescer, ou ela precisa sair. Eu não vou ficar esperando isso acontecer. Então, eu não vou ficar esperando outras pessoas que às vezes não querem crescer e outras pessoas que não vão sair dali tão cedo saírem ou crescerem para que eu tenha a minha oportunidade. E sei lá, gente, eu sempre acho muito estranho quando eu vejo uma pessoa que está 10, 15 anos no mesmo cargo. Por que aquela pessoa não saiu dali ainda? Ou ela não quer crescer, ou ela também não está tendo a oportunidade de crescer. E isso também me embarrera. Então, quando eu era gerente de operações, ok, eu ganhava 10 mil reais, mas eu não tinha mais para onde crescer. E eu não ia esperar mais 5, 10, 15, 20 anos para crescer. Foi quando, nessa oportunidade, uma professora, eu fui fazer uma pós-graduação no UFRJ, e uma professora me chamou para falar com os alunos sobre nutrição offshore. Algumas professoras da UFRJ começaram a falar para mim: Amanda, você tem muita experiência, você sabe muito, eu acho que você devia virar professora, só que elas queriam que eu virasse professora universitária, né? Você devia virar professora, você devia dar aula, você tem didática, você gosta de falar. A galera fica presa no assunto, porque eu percebi isso quando eu fui algumas vezes na UFRJ falar sobre nutrição offshore, e eu percebi que a galera ficava presa no assunto, enfim. E aí eu comecei a namorar essa ideia de montar um curso de nutrição offshore na época. Foi aí que nasceu a Amanda Me Treina, eu criei o Instagram, Amanda Me Treina, e as coisas começaram a crescer. Eu criei a minha primeira turma presencial do Nutris Offshore, vou colocar a foto aqui. Algumas alunas dessa turma já estão embarcando também, inclusive. Fiz algumas turmas presenciais, veio a pandemia, e aí eu coloquei mais força ainda no Instagram. O Nutris Offshore virou um curso online, o que deu a oportunidade de mais pessoas terem acesso no Brasil inteiro. Hoje eu tenho alunos do Brasil inteiro que estão tendo a oportunidade de conhecer esse mercado que provavelmente não teriam se eu não tivesse vindo para a internet, para o Instagram, se eu não tivesse aberto essa porta da nutrição offshore que muita gente não conhece e continua sem conhecer. Então, a partir do momento que eu abri essa porta da nutrição offshore na internet, eu comecei a descobrir outras limitações e outras demandas da nutrição, né? Como a absurda dificuldade que vocês têm de conseguir o primeiro emprego, de ingressar no trabalho, de passar em processos seletivos, de conseguir transformar o diploma no emprego de fato, de serem promovidas, de ganharem bem, de trabalharem em multinacional. Quer dizer, tudo que eu consegui fazer na minha própria carreira. E aí, o Amanda Me Treina virou, né? O Nutris Offshore, o Amanda Me Treina, virou o meu novo trabalho, o meu novo objetivo. E eu saí do mundo corporativo, das empresas, e resolvi começar a empreender nesse segmento de educação, levando para os nutricionistas a minha experiência, que me fez conquistar coisas que eu vejo que vocês também almejam, mas vocês não têm ninguém para orientar vocês em relação a isso. Bom, e o que é esse mercado offshore, né? Offshore é um termo da língua inglesa, tá? Que traduzindo quer dizer fora da costa, e é um termo usado para se referir ao segmento do petróleo e gás, tá? Bom, e o que faz uma nutricionista numa plataforma de petróleo? Por que tem uma nutricionista lá? A gente passa dieta? A gente cuida da alimentação saudável das pessoas? Não, não tem absolutamente nada a ver com isso. Você não vai passar dieta para ninguém, você não vai cuidar da alimentação saudável de ninguém. Você vai fazer a gestão de um serviço de hotelaria, que engloba uma cozinha que funciona 24 horas por dia, que serve 8 refeições fixas, um refeitório abastecido e aberto 24 horas por dia, um serviço de lavanderia, um serviço de limpeza e arrumação. Você vai gerenciar tudo isso. Você vai ter uma equipe sob a sua responsabilidade e você gerencia todo este serviço em alto mar. Então, a nutrição offshore, ela é um segmento dentro da área de alimentação coletiva e serviços. Não tem absolutamente nada a ver com a parte clínica. Somos muito privilegiadas, tá? Porque dentro do offshore só existem 3 profissionais da saúde: médicos, nutricionistas, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Só, não tem técnicos de nutrição, tem técnico de enfermagem, enfermeiros, nutricionistas e médicos.
Vira e mexe, psicólogos e tal, farmacêuticos, vêm me perguntar se tem nutricionista lá. Não, não é um hospital em alto mar, gente, tá? É um hotel em alto mar. Então, somos um dos poucos profissionais da saúde que tem a oportunidade de trabalhar embarcados em plataformas e navios de petróleo. Bom, e como eu falei anteriormente para vocês, a faculdade de nutrição não prepara a gente para administrar nem uma cozinha pequena. Que dirá para administrar uma cozinha em alto mar que só recebe suprimentos uma vez na semana, às vezes só recebe suprimentos uma vez a cada 15 dias, que o recebimento de suprimentos atrasa, que também tem falta de funcionário, como uma UAN convencional, que também tem briga de funcionário, que também tem conflitos com clientes, tem todos os problemas que uma UAN tem, piorados por uma logística distante, piorados pelo confinamento, enfim. Então, a gente não foi preparado para aquilo, tá? A gente não foi preparado para o que as empresas demandam de nós quando o assunto é nutrição offshore. E esse é o meu objetivo com o Nutris Offshore. Preparar vocês para este mercado, para conseguir acessar essas vagas, para conseguir ter um currículo que realmente vai chamar a atenção das empresas e vai ser chamado para entrevista. Eu vou falar sobre currículo nas próximas aulas. Depois, para você conseguir passar nas entrevistas técnicas, porque em geral são 3, 4 fases de processo seletivo, tá? E depois, em seguida, para que você consiga fazer o seu primeiro embarque com tranquilidade, performar o seu trabalho, vencer os 3 meses de período de experiência, ser uma boa nutricionista offshore e crescer lá dentro. O que faz o mercado offshore ser o melhor mercado privado da nutrição? Como eu falei para vocês, você vai ser contratado, carteira assinada, não é contrato temporário, você não vai se ver dali a não sei quantos anos demitido. Você vai ser demitido sim se você não performar bem seu trabalho, mas se você performar bem seu trabalho, você não vai ficar desempregado. Então você vai ter a sua carteira assinada, você vai ter benefícios como plano de saúde, plano odontológico, algumas empresas têm bonificação, têm participação de lucro, cesta básica em dinheiro, né? Não é a cesta básica física, enfim, cesta básica em dinheiro, um salário 2 a 3 vezes maior do que o piso, você ainda pode fazer renda extra na sua folga, você pode fazer renda extra cobrindo férias e licença maternidade de outras nutricionistas, que a gente chama de dobra, tá? Você pode ficar alguns dias a mais embarcada para cobrir alguém e aí você dobra seu salário. Você vai trabalhar de helicóptero, você não pega mais ônibus lotado, você dorme e acorda no trabalho, então assim, você pode dormir um pouquinho mais, porque você simplesmente vai acordar, lavar sua cara, botar o uniforme e já tá no trabalho. Você se aposenta mais rápido, a contagem do INSS de quem trabalha embarcado é diferenciada por causa do risco, então você se aposenta mais cedo. Então, assim, gente, eu sinceramente não conheço outro mercado da nutrição que tenha tantos benefícios quanto o mercado offshore. Então, por isso eu costumo dizer que ele é o melhor mercado da nutrição, melhor mercado privado da nutrição. Uma galera aí começou a me copiar com isso depois, mas quem começou a falar isso fui eu. Há 3, 4 anos atrás eu vim pra internet falar de offshore e absolutamente ninguém falava sobre offshore. Tá? Eu sou conhecida em todas as empresas offshore, minhas alunas chegam nas entrevistas e elas ficam de cara, que elas falam, Amanda, caraca, todo mundo te conhece mesmo. Eu sou muito conhecida em todas as empresas offshore, tá? Porque eu fiz a minha carreira e eu fiz o meu nome dentro desse ramo durante uma década. Bom, aí eu acredito que vocês estejam no desespero, né? Mas Amanda, o que eu preciso fazer para entrar? O que eu preciso estudar? Quais cursos eu preciso fazer? Eu preciso ter pós, eu preciso ter mestrado, eu preciso ter doutorado? E como é que fica a questão da idade? Como é que fica a questão do inglês? E como é que fica a questão dos cursos? Eu sei que vocês têm 1 milhão de perguntas nesse sentido, mas eu vou falar sobre isso nas próximas aulas, tá, gente? Não adianta, como eu falei, não adianta eu falar essas coisas se eu não contextualizar muitas outras coisas antes. Então, a gente vai falar sobre currículo, a gente vai falar sobre perfil, qual é o perfil comportamental que as empresas buscam. Será que todo mundo se encaixa nesse universo offshore? Será que o universo offshore é para todo mundo? Né? Então, eu vou falar para você qual é o perfil de nutricionista que o mercado busca. E como é que eu sei qual é o perfil de nutricionista que o mercado busca? Gente, eu recrutei nutricionistas durante muitos anos, né? Eu, como supervisora, coordenadora e gerente de operações, a última etapa de entrevista era comigo. Né? Então você passa pelo RH, você passa, enfim, a última etapa do processo seletivo é com o gestor da vaga. Quem é o gestor da vaga? O supervisor, coordenador, gerente de operações. Então, você vai passar pelo RH, você vai passar pela nutricionista de qualidade, mas quem é a última entrevista que vai bater o martelo, você entra ou você não entra, é o gerente de operações. Então, eu ocupei esse cargo de gerente de operações, eu entrevistei muita nutricionista, recrutei muita nutricionista, eu sabia exatamente quem era o perfil de pessoa que eu queria. E outra,
O RH filtrava os currículos e deixava na minha mesa. E eu decidia quem ia ser chamado para entrevista ou não. Então eu sei exatamente o que as empresas olham nos currículos de vocês, eu sei exatamente o que as empresas perguntam nas entrevistas, eu sei quem é exatamente o tipo de nutricionista que o mercado quer. E nós vamos falar sobre isso nas próximas aulas. Vocês têm muito essa questão, vocês acham que tudo é curso. Tudo é curso. Ah, eu vou botar tal curso no meu currículo e eu vou ser impossível de ser ignorada, todas as empresas vão me querer. Eu vou colocar tal pós-graduação no meu currículo e eu vou ser impossível de ser ignorada, todas as empresas vão me querer. Não é sobre isso. É sobre você entender a demanda do mercado, é sobre você ter autoconhecimento, é sobre você saber fazer um bom currículo, é sobre você saber se vender nas entrevistas, é sobre muitas outras coisas para além de curso. Curso você paga e faz. Agora, existem outras habilidades que não se conquistam pagando, tá? E é isso que vocês precisam entender. Não é apenas sobre cursos. Bom, então agora que você já sabe um pouco mais sobre o mercado offshore, eu acredito que você ainda esteja pensando que é difícil entrar nesse mercado. E eu vou te dizer que você está certa. Não é um mercado que todo mundo que quer consegue entrar. Eu fico às vezes bem irritada quando algum nutricionista vem e me pergunta assim: ah, mas é fácil de entrar? É fácil de conseguir vaga? Gente, tudo que é fácil, duvidem de tudo que é fácil. Não existe uma promessa, pô, tô aqui falando pra você que você vai ganhar 2, 3 vezes o piso, ainda pode crescer, ainda pode fazer renda extra, vai ter 14 dias de folga. Você acha mesmo que um troço desse é fácil, gente? Se eu estivesse dizendo aqui pra você, ai, todo mundo que quer consegue. Duvidem se alguém falar isso pra vocês. Porque não existe sucesso sem trabalho, sucesso sem esforço. Se você acha que isso é possível, você vai cair na mão de muito golpista. Então, o que eu quero dizer pra vocês é, não entra qualquer um. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é que é possível. E, sinceramente, para aquele que decidiu fazer dar certo, você só precisa que seja possível, você não precisa que seja fácil. Quem quer que seja fácil é gente preguiçosa. Se você é uma pessoa que está decidida a fazer dar certo na sua vida, sua carreira, sua profissão, você só precisa que seja possível. E eu fiz questão de trazer algumas histórias para você aqui hoje, tá? Uma aluna que estava 3 anos formada e não conseguia entrar no mercado, a outra estava desempregada. Então você talvez se identifique com alguma dessas histórias, eu vou trazer outras ainda, tá? Você talvez se identifique com alguma dessas histórias para você ver o seguinte, é possível para quem se prepara. E é nesse momento que eu quero falar o seguinte para vocês, você precisa tomar uma decisão, tá? Decisão essa que talvez você esteja adiando desde que você se formou. Talvez você já esteja adiando essa decisão há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos. Você precisa tomar uma decisão agora. E que decisão é essa? É fazer dar certo. É ter um objetivo e falar, eu vou fazer o que for necessário, pelo tempo que for necessário, para conseguir a minha vaga offshore. O problema de vocês é que vocês ficam trocando de sonho o tempo todo na busca de algo mais fácil, que não exija esforço. Eu quero sucesso, eu quero reconhecimento, eu quero dinheiro, mas eu não quero ter que fazer força para isso. E nisso você uma hora que é clínica, uma hora que é hospital, uma hora que é consultoria, faz um curso ali, outro aqui, faz uma pós, e quando eu vou ver o currículo de vocês, é um currículo que não tem identidade nenhuma, que passeou por todas as áreas da nutrição e não construiu uma carreira sólida em nenhuma delas. Então, neste momento, eu preciso que você pare e reflita que o que falta na sua vida é tomar uma decisão. Eu vou fazer dar certo. Eu quero entrar nesse mercado, eu quero ganhar bem, eu quero ter qualidade de vida, eu quero poder prover para minha família. Estou vendo aqui que vários nutricionistas já decidiram e eu também tomo a minha decisão de que eu vou fazer dar certo, até dar certo. Combinado? Então, se você se interessou por esse mercado e você quer saber como conseguir a sua vaga, eu quero te garantir que você está no lugar certo e que você está com a pessoa certa que pode te ensinar, que pode te guiar, que pode te dar esse passo a passo de como também conseguir, tá? Na próxima aula, eu vou falar sobre o perfil de nutricionista que o mercado procura e como você pode ser essa nutricionista, como você pode entregar esse resultado, como você pode ter esse perfil que as empresas buscam. A partir do momento que você sabe o que as empresas buscam, fica mais fácil para você entregar isso e ser a pessoa certa.
tá? Nós vamos falar sobre isso na aula 2, então não perde. Bom, hoje ainda eu vou enviar um material complementar dessa aula, um PDF especial que eu trabalhei, que eu fiz para vocês, tá? Lá no grupo de WhatsApp. Esse PDF só será enviado no grupo de WhatsApp, tá? O material complementar dessa aula. Então, se você não tá no grupo de WhatsApp, você precisa ir para lá agora. Clica, vai ter aqui na descrição um botão aqui embaixo, clica aqui embaixo, entra no grupo de WhatsApp, senão você não vai receber o material. Outra coisa, se você quer receber o certificado dessa aula, certificado da aula 1, eu preciso que você vá lá no meu Instagram, no Amanda Me Treina, vá no meu direct e escreva certificado 01, tudo junto, tá? Eu preciso que você vá no meu direct e escreva certificado 01, tudo junto. Cuidado para não escrever certificado errado, cuidado para não escrever certificado espaço 01, é certificado 01, tudo junto lá no meu direct. Certifique-se de que você escreveu corretamente para receber o seu certificado da aula 1. Na quarta-feira teremos a nossa aula de número 2, então não percam essa aula. Eu vou falar sobre o perfil de nutricionista que a empresa busca, como você se destacar para você passar nas entrevistas, para você ser chamado para as entrevistas, tá? Quem é o tipo de nutricionista que as empresas buscam? E na aula 3, aí sim, eu vou falar sobre currículos, cursos, o que você tem que fazer, o que você tem que você tem que ter para entrar neste mercado offshore. Então não percam essa aula de quarta-feira, tá? Já coloquem na agenda de vocês, já coloquem um despertador. Quem colocar um despertador aí, printa e me manda também lá no direct do Amanda Me Treina. Eu quero ver vocês realmente comprometidos. Eu quero que vocês realmente tomem a decisão de fazer dar certo. Acreditem em mim. Se a sua carreira hoje não está do jeito que você gostaria, no ponto que você gostaria, o que está te faltando é tomar uma decisão. E você não chegou aqui por acaso. Acredite em mim. Eu não acredito em coincidências. E você não viu um anúncio meu, não me foi indicada por algum colega seu por acaso. Você estava aqui porque você precisava ouvir essas coisas e tomar essa decisão. Beleza? Então espero você na quarta-feira na nossa aula de número 2.